Olá pessoal, hoje então eu escolhi a partida jogada em 2016, pessoal, Norway Chess, entre o Magnus Carlsen de brancas e o Vladimir Kramnik de negras. Então, Carlsen aí atual campeão mundial, Vladimir Kramnik ex-campeão, e é uma partida estratégica muito bacana. Carlsen de brancas começou com D4, veio D5, C4 E6, gambito da dama recusado, cavalo C3, cavalo F6, tudo normal. E agora C por D5, a variante das trocas, que gera partidas muito interessantes. Apesar de liberar o bispo de casas claras das negras, que frequentemente é um problema no gambito da dama recusado, a estratégia aqui é muito rica, certo? E as brancas têm muitas possibilidades de ataque. As mais conhecidas são o ataque de minorias no flanco dama, né? Muito semelhante ao que acontece, por exemplo, em linhas da Caro-Kann, só que com cores trocadas, né? E o ataque jogado muito pelo Kasparov, em que ao invés de jogar o cavalo por F3, ele vem com o cavalo por E2, joga F3, E3, F3 e depois E4, atacando no centro. E as negras têm posições difíceis para defender. Nessa partida não vai acontecer nada disso. O Carlsen vem com bispo G5, as negras jogam C6, vem E3, e agora as negras ocupam aqui uma importante diagonal de casas brancas, e aí vem dama F3 ameaçando o bispo, certo? E depois disso fazer uma limpa aqui no flanco rei. Várias trocas. Então, as negras, elas têm que querer entrar nessa linha, certo? Porque o bispo indo para F5, ele já está sujeito ao ataque da dama. E essas simplificações que acontecem vão levar a um final. Nós estamos no sétimo lance, em mais 3 lances nós temos uma posição de final. Bispo G6, saindo da ameaça da dama, e agora ocorre essa grande simplificação no flanco rei, em que as brancas cedem o par de bispos, cedeu o bispo de casa escura pelo cavalo, trocam-se as damas, e as negras, em troca, têm o par de bispos, mas têm a estrutura bem comprometida no flanco rei, certo? Bom, a posição só parece muito simplificada, pessoal, mas é uma posição extremamente rica estrategicamente e com um caráter semi-trancado. Vejam que o centro está muito sólido, está definido, e os bispos não conseguem grandes pontos de ataque, os bispos negros. Enquanto que os cavalos brancos, eles vão ter várias casas fortes no flanco rei. Então, por exemplo, como não tem mais peão na coluna E nem na coluna G, essas casas aqui, F5, F4, ficam completamente vulneráveis para as brancas ocuparem com seus cavalos e com domínio de casas centrais depois. Por exemplo, um cavalo em F5 vai restringir bastante a atividade em E7, em D6, e vai gerar dificuldades para o Kramnik. Então aqui o Carlsen continuou com o cavalo F3, veio o cavalo D7, cavalo H4. Outra preocupação importante assim, por exemplo, se o jogador das brancas está preocupado com o par de bispos do adversário, bom, em primeiro lugar, não deveria, porque essa posição, esses bispos não jogam muita coisa. Mas tem essa manobra, né? Cavalo G1, F3, H4, para capturar o bispo. Só que aí desmancha a estrutura quebrada do flanco rei, recupera o par de bispos, mas aí os problemas das negras acabam, porque as casas fortes aqui para os cavalos deixam de existir se esse peão aqui de F7 vem para G6, caso troque o cavalo. Então o cavalo indo para H4, que foi o lance do Carlsen, aqui na verdade é para ficar de olho na casa F5, certo? Uma casa muito interessante. Veio bispo E7, e agora o Carlsen traz uma novidade, que é o cavalo E2, trazendo mais um cavalo para o flanco rei com a seguinte manobra: G3 e F5,
em que os cavalos vão ter uma posição muito superior no flanco rei. Essa partida é a que trouxe essa novidade. O cavalo E2 foi uma novidade aqui nessa posição. Em tempos anteriores, o que se tinha jogado? G3. G3 que não gera assim uma atividade estratégica tão interessante como a gente vai ver na partida do Carlsen. Isso aqui é uma partida jogada entre o Dean Lirain, 2730, e o Kramnik, em 2014, pessoal. Então, realmente, o rating deles é altíssimo. Mas vejam que as negras aqui têm bem mais recursos, ó, e aí posição igualada. Empatou em 41 lances. Vejam que os pontos fortes, de certa forma, esse bispo ajuda a controlar. A torre em G8 também ajuda. As brancas não têm muito ponto de entrada. Completamente diferente do que aconteceu na partida do Magnus, em que esse cavalo E2, ao invés de G3, foi realmente um grande divisor de águas aqui. Inclusive o Kramnik, que perdeu essa partida, utilizou o cavalo E2 numa outra partida dele posterior a essa e não conseguiu ganhar, empatou. Muito bem, vamos ver aqui. Agora vem cavalo B6, também olhando uma casa interessante, um ponto interessante das brancas C4. E a partida aqui continuou com o cavalo G3, trazendo o cavalo aí com a manobra para ocupar F5. Bispo B4 cheque. Aqui, como nós estamos no final, o rei pode ficar no centro. Rei D1, cavalo A4, ameaçando o ponto de B2, que o Magnus, de muito boa consciência, joga cavalo de GF5, ignorando esse peão aí. Não tem nenhum problema esse peão, certo? Se as negras capturarem aqui, simplesmente sai do cheque, vem cavalo C4, simplifica ali, e agora ameaça o bispo. Quando esse bispo sair, cai B7, se jogar A5 tem A3, por isso veio a torre do flanco rei. Defender com C5 não faz sentido. Então, quando as brancas conseguirem colocar uma torre na sétima aqui, e ainda com esse cavalão em F5, dá para ver que a posição ficaria muito complicada. Por isso que o Kramnik não tomou esse peão e jogou, depois que o Carlsen avançou o cavalo, rei D7. Agora sim precisa defender o peão, porque rei C7 está vindo, né? E aí ele segura todo o flanco dama. Como não tinha mais entrada de cavalo, jogou rei E6. Então vejam que ambos os lados estão com claras estratégias de finais aqui. Bispo D3, concluindo aí o desenvolvimento. Torre de H para C8. Então o Carlsen tem uma posição forte no flanco do rei e o Kramnik tenta contra-jogo no flanco da dama. Rei E2, comunicando as torres. Bispo F8, controlando a casa H6, enfim, fazendo um reposicionamento. G4, aparafusando o cavalo mais ainda em F5. E C5, tentando algum contra-jogo no flanco dama. Mas a estrutura das brancas está muito sólida e o rei tem várias casas para se refugiar no flanco rei. Veja que a posição sem damas, pessoal, não podem ser abertas as linhas, né? Os ataques ao rei não vão ser tão rápidos quanto as damas estão no tabuleiro. E agora o Carlsen faz um lance muito importante na posição, que é cavalo G2. Então, se está vindo contra-ataque na ala da dama, tem que acelerar as ações no flanco rei, porque, sim, a posição é muito bonita, é muito forte. Esses dois cavalos são muito imponentes, mas eles têm que trazer algum benefício. E o cavalo G2, com esse cavalo ocupando o outro ponto em F4, e vejam como a falta dos peões em E e G é determinante nessa estrutura, né, pessoal? Porque toda a coluna F está vulnerável aqui. E H4, ameaçando até fazer uma marca de Noé no bispo. Veio C por D4, E por D4, esse peão isolado
não representa nenhum problema, certo? Porque é muito difícil de atacar esse peão e também porque as negras já têm o próprio D5 isolado também. Então, né, nada muito especial. Bispo D6, controlando F4, para onde esse cavalo deveria ir. Mas sobrou o H4. Veio o H4 e agora o Kramnik, não, talvez não querendo trocar porque se trocar o bispo vai levar aqui um raio-x perdendo a qualidade, né? Então, H5. Só que esse lance, apesar de preservar o bispo, leva a uma perda de peão. Vem cavalo G7, cheque, rei E7 e G por H5. Agora sim, forçando a troca dos bispos, não vai ter peça para defender o flanco rei e tem 2 peões passados na coluna H. Vejam aí como o Magnus ajeita a posição e jogando praticamente só na estratégia. Rei D7, cavalo E3, ó, pode chegar outro cavalo de novo em F5. Realmente a posição do Kramnik com muitos buracos, né? Muitos buracos aqui. Casa sem proteção. É basicamente isso que a gente quer dizer quando a gente usa esse termo no xadrez, né? Buracos na posição. Ninguém defende F5, H6. Agora que o cavalo obstruiu o peão B, a gente pode até falar em C5 também como um potencial, uma potencial debilidade aí na posição. Cavalo G4, ameaçando F6, torre H8, torre de H para E1, então impedindo o rei, principalmente o rei, de defender os seus peões, vindo para a coluna E. Que essa torre agora corta o rei e deixa ele definitivamente no centro do tabuleiro. Não esqueçam que tem peões passados livres aqui. Bispo E7, defendendo F6, cavalo F5, ameaçando o bispo, bispo D8 e H6. 2 cavalos protegendo esse peão. Peão passado avança, né? Isso já é um ditado antigo no xadrez. Torre C8, B3, segurando aí o contrajogo, né? O cavalo não vem para nenhuma casa. Veja a diferença, né? C4 poderia ser um ponto forte para o Kramnik, mas tem o peão em coluna B, que segura a casa, que não tem aqui em E e G, né? Torre C6, defendendo o peão de F6 mais uma vez. Cavalo de G para E3. E olha que posição dominante, né? Bispo C7, torre de B para C1. Troca as torres. O peão de F6 já ficou sem defesa. Bispo F4, ameaçando ali H6. Torre C5. Rei E6. Cavalo G7, cheque. Rei D6. Cavalo G4, olhando de novo o peão de F6. Cavalo D7, defendeu o peão, ameaça a torre em C5. Torre C2. E F5, pelo Kramnik, tentando entregar esse peão para possivelmente obter mais casas para suas peças e ver se libera um pouco o jogo, mas realmente não vai conseguir muita coisa. Veio o cavalo para F5, cheque, rei E6, cavalo volta para G7 e os 2 cavalos fazem uma barreira impedindo o rei de entrar no flanco rei e capturar esses peões também. E as negras nunca têm tempo de capturar em H6, vejam que interessante, né? O rei volta para D6, vem torre E2, rei C6, torre E8, propondo a troca das torres. Troca-se as torres, cavalo E8, cavalo F8 segurando a casa H7, cavalo E5 cheque, bispo por E5, peão por E5, rei D7, e agora o Magnus dá uma aula aqui de como concluir esse final. Cavalo F6 cheque, rei E6, H5, avança o outro peão, mesmo assim entregando E5, rei por E5, cavalo D7 cheque,
entregando o cavalo, e agora o cavalo captura e H7 está completamente livre. Cavalo C5, rei E2, e aí o Kramnik abandonou. Olha, gente, que partida estratégica, uma partida muito didática, mostrando assim as casas fortes, principalmente definidas na abertura, certo? Porque as negras vão para um conceito de tentar uma posição mais simplificada e talvez jogar o contra-ataque na ala da dama, colocando a torre em C8, avançando esses peões. Mas a força da posição no flanco rei é demais, certo? E principalmente esse lance do Carlsen manobrando o cavalo, trazendo ele para ocupar os pontos vulneráveis na ala do rei, realmente foi assim um lance que mudou a avaliação dessa linha inteira de abertura, de passagem, né? Tanto que hoje ela é muito menos jogada. Eu só queria mostrar para vocês também, vejam como ele vai construindo aos poucos, vai sempre tentando, ganhando peão, né? Que ele teve que sacrificar o peão para não perder a qualidade, né? E depois vai tirando as casas do rei, mantendo os cavalos ativos e dominando essas casas importantes. Quero mostrar para vocês aqui várias oportunidades que o Kramnik teve de capturar o peão em H6 e não o fez. Vamos dar uma olhada aqui nos táticos só para deixar isso bem claro, né? Vamos ver qual é o momento. É no momento que o bispo entra na posição em F4. Ali está ameaçando. Aí vem torre C5. Por que não tomou aqui? Vamos dar uma olhadinha. Nesse primeiro momento, o Kramnik jogou rei E6. Então, se aproximando aqui da defesa. Poderia ter jogado bispo por H6. Mas aí qual linha que o computador dá? O computador dá uma linha para simplificar no centro, cavalo por D5, torre por D5 cheque, rei E8 e torre C5. Simplesmente abrindo a passagem agora para o peão de D avançar até D8. E vejam que esse bispo não consegue fazer nada até lá, né? A torre também vai ficar muito restrita de casas e o rei negro, o rei do Kramnik, quase afogado. Então realmente não podia capturar. Aí veio o rei E6, aí veio o cavalo com cheque, rei D6, aí jogou cavalo G4 e agora teve outra oportunidade de capturar o peão e não o fez. Vamos ver por quê. Então, aqui o Kramnik jogou cavalo D7, só para deixar bem claro aqui, e não capturou o peão de H6 que continua intocável. Olha só, pessoal, bispo por H6, cavalo por H6, se capturar de torre já está levando um garfo, vejam ali, de novo na casa F5. Então não pode capturar o cavalo, perdeu peça. O único lance seria rei D7 e agora cavalo volta para F5 e a posição é simplesmente não tem que jogar aqui na parte do Kramnik. Então mais uma vez o peão sem poder ser capturado. E aí veio o cavalo D7, Carlsen recuou a torre e aí ele tentou esse recurso desesperado para tentar abrir a movimentação das peças, né, tirando ali uma casa de passagem para os peões, mas dos peões para passar cavalo, talvez, bispo, não sei, mas acabou também não sendo bem sucedido outra vez. E aqui a questão do duplo continua, né? Bispo por H6, cavalo por H6, torre por H6 e cavalo F5 com o duplo. Então acabou jogando aqui e aí os cavalos fizeram essa barreira, depois voltou a torre e aí o Carlsen partiu para a simplificação, já com essa ideia simplificadora em mente de sacrificar o cavalo para coroar o peão ali, né? E aqui o Kramnik abandonou. Então, pessoal,
Que partida bem conduzida, né? Xadrez pensado, aqui não foi xadrez rápido. Partida modelo para esse tipo de posição. E também, mesmo que você não jogue a abertura, esse tipo de abertura aqui, eu acredito que essa partida é um modelo de condução estratégica de casas fortes para os cavalos, né? Essa simplificação aqui, hoje em dia, está praticamente abandonada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.